Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Logística Sem Freio. Hoje, no nosso quarto episódio, estamos trazendo uma novidade aqui bem importante que vai mexer com as nossas estruturas a partir de agora. Temos hoje, a partir de hoje, né, um novo host aqui no nosso podcast, que é ele, o nosso querido amigo Kleber Oliveira. Por favor, Kleber, se apresente. Obrigado por aceitar esse convite, né? Agora do quarto episódio até o 500, o episódio 1000, estaremos juntos aqui. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite aí para estar junto nessa, mais uma parceria, né? E mais uma de muito sucesso, se Deus quiser, e vamos para frente. É isso daí. É isso aí. Vocês ficam muito alvoroçados de nos conhecer melhor, né? Nós vamos ter um episódio só nosso aqui, contando a nossa história depois, né? Então, fiquem tranquilos que vocês vão nos conhecer melhor, vão conhecer o Kleber melhor também e vamos para cima, tá bom? É isso aí. Então, nesse quarto episódio hoje, nós estamos recebendo uma pessoa aqui que nasceu, viveu e tem o varejo na veia, corre no seu sangue, e isso há 32 anos. É ele, Fabiano Ferraro. Muito obrigado, Fabiano, por estar aqui hoje conosco. Por favor, se apresente aí para nossa audiência aí. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite, Kleber. Prazer estar com vocês aqui, compartilhar esse bate-papo e a gente dividir essas experiências aí. Eu trabalho nas lojas Xavier já há 32 anos, já há mais de 30 anos e esse varejo é uma coisa que a gente... Uma vez ouvi do meu diretor que a gente tem que amar o que faz, ou aprender a amar o que faz, ou deixar de fazer aquilo, né? Então, eu amo o que eu faço, então gosto muito e o varejo é muito dinâmico, né? É uma experiência que a gente ganha todo dia e isso é muito interessante, isso é muito bacana, que a gente puder compartilhar juntos aqui. Vai ser um prazer para nós. E eu sou o comprador da empresa, né? Hoje eu respondo pelo abastecimento, pelas compras da empresa e a área comercial também. Ou seja, temos aqui 32 anos de experiência de compras, de comercial e, obviamente, de toda operação também, né? Fabiano, muito envolvimento nisso, né? Não tem como não se envolver, né? Mas vamos lá, vamos começar com a primeira questão aqui, a primeira pergunta, né? O que você sentiu nesses 32 anos? O que mudou do varejo, né? De 32 anos para cá. Lógico, teve muita evolução, internet, etc. Mas eu falo na questão de comportamento do consumidor ali. O que você acha que mudou? Ao que você se atrela ali para que... E o que você espera que isso... Até onde vai chegar, né? O varejo atual, né? Felipe, assim, eu vejo que o varejo passa por tudo hoje, né? Passa por uma transformação muito grande, muito rápida, né? Eu lembro que quando eu comecei no Compras, o que a gente tinha como um desafio era entender como funcionava cada fornecedor, como funcionava cada logística. Por exemplo, eu comprava TV que vinha de Manaus, então era uma compra que você tinha que ter programada, porque você precisava só de transporte de 20 dias, porque vinha por cabotagem, depois vinha rodoviário. Sim. Então, celular já era uma coisa que você comprava semanalmente, era muito rápido. Então, cada produto tinha uma característica específica, então você tinha que entender bastante isso aí, justamente para evitar as rupturas, né? Hoje, a gente ganhou uma eficiência logística muito grande, que é muito sensível isso, só que ao mesmo tempo o desafio aumentou muito na ponta, né? A demanda, a competitividade na ponta, ao mesmo tempo que te facilitou de um lado, a competitividade te complicou de outro lado, né? Então teve essa compensação. Então é isso que a gente está adaptando e tentando buscar melhorar todo dia e conseguir essa eficiência logística, essas melhorias na operação que é constante. Sim. E, Kleber, também nessa trajetória, né, sua de experiência logística, tudo, né, a gente sabe que hoje o segmento de imóveis, né, que é o que o Fabiano trabalha, né, existe um desafio muito grande, né? Como que você enxerga isso hoje, né? Esses desafios e que pode ser melhorado, né? Igual o Fabiano falou de compras, ruptura, né?
através de uma logística bem eficiente, igual ele também comentou. Pois é. Você tava, igual o Fabiano comentou, o mercado hoje ele se profissionalizou muito na logística, né? As plataformas digitais veio com uma logística expressa aí, que se você pegar, tem plataformas que tem prazo de entregas aí de um dia para o outro. Aí isso é até um gancho que eu ia pegar depois, eu até ia fazer uma pergunta pro Fabiano, que eu acho que ele ia conseguir responder melhor, como que ficou a questão do Xavier com essas logísticas, se vocês tiveram que adaptar também, trazer esse prazo um pouquinho mais expresso, vamos dizer assim, né? Mas voltando na pergunta que você me fez, as próprias transportadoras, eu vejo que o índice de cobrança delas está muito maior na qualidade de entrega, porque senão elas ficam para trás. A competitividade, assim como no varejo, está em qualquer lugar, e se essas transportadoras não se reinventar e não conseguir entregar com um prazo melhor, com um valor de frete agregado melhor e ter condições melhores de abrangência e tudo mais, elas não vão conseguir pegar uma fatia do mercado. Então eu acredito que, tipo assim, para a loja, óbvio, essa ponta para a loja de contratar o transporte, ver como melhorar, ainda faz parte dela, assim, só que hoje as transportadoras estão muito completas. No meu entendimento, eu vejo que eles estão trabalhando cada vez mais para pegar, tipo, justamente esse público, e eles estão cada vez mais refinados, né? Então, essa é a minha visão sobre isso, mas aí, voltando pro gancho aí, como que ficou para a Xavier essa questão? Você sentiu dos clientes, teve essa cobrança pela Xavier também, do frete expresso ou não? O público de vocês já é um público que tem mais cautela, é o público que prefere ir na loja? Cleber, assim, o nosso segmento que é móveis, né? A empresa se especializou em móveis nos últimos anos, e a origem da empresa é móveis, e a gente, por um período, nós fomos um magazine que vendia bicicleta, vendia brinquedo, vendia de tudo. Hoje nós voltamos à especialização de móveis, e o móveis tem essa característica diferente. Nós estamos em Franca, que é um polo de e-commerce, né? Sim. Muito grande, muito forte, muito importante, mas que tem toda uma característica diferente de produtos, né? Você pega moletom, você pega lingerie, você pega sapato, cinto, e outros mercados de outras regiões, perfume, relógio, eletrônico, são produtos menores, são produtos mais fáceis de armazenar e transportar e entregar. Você consegue entregar de moto, né? Então, isso agiliza muito. O móveis, nós temos guarda-roupa com 11 volumes. Sim. Dentre esses volumes tem espelhos também, né? Então, agora uma tendência mais recente que dá um frio na barriga do gerente de produtos é que os guarda-roupas agora estão ganhando porta de vidro, todos os portas de vidro reflecta, né? Isso é uma tendência do mercado. É maravilhoso, é o sonho do cliente, só que quando a gente pensa nisso, olhando para a logística, dá um frio na espinha. Mas isso tem dado muito certo, nós não tivemos um sinistro até hoje, né? Então, tudo graças a todo um planejamento, pensar muito bem antes de colocar a coisa para funcionar, né? Tantas vezes a gente abriu mão de ser o pioneiro, o primeiro a oferecer, o primeiro a começar a vender, para não ter que pagar o preço de quem não entendeu como deveria ser feito, né? Sim. Então, essa é uma característica da nossa empresa que acho que ajudou em toda essa trajetória aí. Então, o móveis tem essa particularidade, são volumes grandes, são volumes pesados, muitos volumes. Então, isso, infelizmente, não possibilita essa entrega expressa como outros produtos que têm outras características. Mas a gente trabalha com o tempo todo afinando essa operação, tentando trazer essa agilidade da entrega, sim. Nas lojas físicas, isso é muito. Nossa entrega é uma das melhores entregas que a gente tem na loja física, porque nós temos 17 lojas, né?
E nesse raio que a gente atua com lojas físicas, são frota própria, são caminhões parceiros e tudo, então a gente consegue essa velocidade que você está dizendo. Só que a empresa, nesses 50 anos que está completando hoje, esse ano, em 2026, ela saiu de uma entrega que começou com carroça. A empresa começou entregando móveis com carroça e alguns anos depois nós já entregávamos para o Brasil inteiro, do norte ao sul, entregava em qualquer região, né? Então isso é um salto muito grande. Sim. E nesse tipo de produto, com a característica que o móveis tem, por mais que houve aquilo que eu te falei, nós tivemos um ganho no decorrer desse tempo de embalagem, de processo produtivo. Para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, os móveis eram de madeira, o que tornava ele muito mais pesado, e vinha montado. Nossa. Os guarda-roupas cômodos vinham todos montados. A gente só colocava pé e puxador. Então você imagina isso dentro de um caminhão, quantos guarda-roupa cabia? Hoje, o processo, a engenharia industrial conseguiu desmontar os produtos, trazer em volumes que se encaixam muito melhor, você transporta muito mais produto no mesmo carro, né? Sim. Então, as embalagens melhoraram muito, só que ao mesmo tempo, a necessidade de uma velocidade maior na entrega, a necessidade de um custo mais competitivo, acabou que levou isso para uma zona de uma logística que muitas vezes não está adequada para transportar esse tipo de produto. Sim. E aí, quando o produto se danifica no transporte, isso esse é o pior dos mundos que a gente tem, e a gente trabalha o tempo todo para evitar isso daí. É porque hoje, né, a questão de você danificar, né, o mais caro já foi feito tudo, né? Sim. A questão de você levar o cliente para a loja ou para o site, o cara comprar, enfim, né? Não tá barato você efetivar uma venda hoje, né? Não. Seja em qualquer canal, né? O custo de captação, né? O CAC tá altíssimo, né? Então, assim, você comentou sobre o sinistro, né? Que é praticamente zero lá o que vocês têm hoje, né? O que se remete a ser um sinistro quase zero ali, né? Quais são as práticas, o manuseio, né, que vocês fazem ali para que tenha realmente essa efetividade desse processo, né? Por quê? Bom, trabalhei já em algumas empresas, etc, né? Quando eu morei em São Paulo, eu me lembro que eu comprei um móvel, né, em São Paulo, e chegou o pé meio quebrado e a porta tudo torta, né? E foi o caos resolver isso, porque também estava na época de pandemia, etc, né? Não foi fácil resolver, mas se resolveu, né? Mas eu sinto que, assim, é uma coisa muito sensível, né? É um produto muito sensível. Então, o que vocês realmente fazem, na sua visão, né, que você considera que é um diferencial pro segmento, né, para ter esse sinistro muito praticamente zero? Felipe, assim... Sinistro ou avaria, né, em geral, né? Uma coisa que faz parte da cultura desde do fundador da empresa, e isso faz parte, está intrínseco em toda a equipe, é vamos falar, esse juízo, ter juízo para tomar decisões e mudanças e tudo. Então, como que a gente diminui esse sinistro? Se aquele determinado produto ele tem um sinistro alto, a gente prefere não vender ele. Tá. Primeiro, lógico que a gente tenta de tudo, tenta o fornecedor, tenta melhorar a embalagem, tenta a orientação da equipe e tudo, mas é muita gente envolvida, né? Sim. A gente costuma dizer que numa entrega muito distante, entrega do e-commerce, né, a venda virtual, essa mercadoria tomba por muitas transportadoras. Tombar de trocar de caminhão, né? Então, até que ponto você consegue orientar a pessoa? Eu consigo orientar aquele que foi lá coletar e talvez mais uma, mas se ela passar por mais 3 lá na frente, você perde o contato das pessoas que vão chegar lá no KM final do consumidor. Então, muitas vezes, a decisão é tirar o produto de circulação.
A gente continua vendendo na loja física, mas não tem ele no e-commerce. Ah, tá. Vocês separam por canal, ali no Por caso. canal. Se ele dá. Se ele estiver dando problema. Se ele der problema. Tá. Fornecedores. A gente tem uma seleção de fornecedores muito criteriosa para não ser aquele fornecedor. Pô, esse fornecedor ele me dá uma margem muito boa, vende muito bem o produto dele, mas a qualidade não é boa. Sim. Está descartado. Então a gente tem umas parcerias muito sólidas, muito antigas com nossos fornecedores. E para ser um fornecedor da Xavier hoje, o fornecedor ele tem que ter muita qualidade. Senão a gente não negocia isso, porque sabe do estrago que isso faz na ponta com a satisfação do consumidor e toda a cadeia de dor de cabeça que isso gera aí na ponta. Sim, sem dúvida. Transportadoras também. A gente tem todo um cuidado de... eu tenho 2 transportadoras e uma me oferece o melhor custo. Mas não ter um serviço bom, ele também não é descartado. Porque isso se torna muito caro, né? Sim. Ah, sem dúvida. Essa questão do frete, igual você falou, né? A gente tira de um canal, né, do e-commerce, se for o caso, e deixa só na loja física. As vendas da loja física, ela é feita com transporte próprio? Sim. Porque hoje a gente vê muita realidade, né? No que a gente vê muitos anos também trabalhando com logística, Sim. estoque, transporte, né? Existe uma sina, né? Do transporte próprio. Mas o caso da empresa que você trabalha é um pouco diferente. Uhum. Porque o perfil é diferente, a experiência do cliente é diferente e você precisa realmente de volume ali, né? Uhum. Então, e aí o transporte próprio faz total sentido para toda essa cadeia, né? E até pelo que ele falou, e o transporte próprio ajuda muito, né, para ele justamente ter o controle e a informação que talvez vocês não consigam passar para diversos transportadores que acontece no online. O transporte próprio local, eles conseguem ter mais esse controle, né? A forma de carregar, o jeito que vai descarregar essa carga para o cliente. Então, no transporte próprio, eu acredito que o índice de avaria de produto e de sinistro aí é muito menor do que quando vamos dizer assim, no online, que passa por transportadores terceiros, né? Kleber, assim, a Xavier, esses 50 anos, toda essa experiência, esse know-how que a empresa ganhou, dá um diferencial muito grande para a empresa, que é o seguinte: hoje na loja física, nós fazemos um trabalho muito proativo para garantir o sucesso e a satisfação do cliente. Hoje o Felipe chega numa loja nossa e compra um guarda-roupa. Eu já oriento, ele sabe que dia que vai entregar e essa entrega nunca falha, né? Nós nunca pisamos na bola com o cliente de prometer uma entrega. Isso não acontece com a entrega própria nossa. E tem toda uma orientação de um pós-venda, ainda com o Felipe na loja, do Felipe, nós vamos te entregar dia tal. Esse guarda-roupa, você precisa liberar o espaço para mim colocar esse guarda-roupa, porque os meus entregadores vão colocar lá onde ele vai ser montado. Porque você imagina, eu tenho guarda-roupa de 270 quilos. Uhum. Então, isso não dá para ficar levando dentro da casa do cliente para lá e para cá. O pessoal fica feliz se não tem elevador e mora no 8º andar, né? Esse também é um desafio novo, né? A característica das residências mudou muito. Sem dúvida. Então, tem toda essa orientação para esse cuidado. Então, por quê? Porque se o Felipe não está preparado, eu chego para entregar na casa dele amanhã, a esposa dele falou: põe aí na garagem. Aí depois eu mando um montador lá, esse montador está sozinho, minha equipe estava em mais pessoas para transportar essas caixas. Sim. O montador sozinho tem que levar lá e isso tudo pode danificar e tudo. Então, esse trabalho a gente não consegue, né, na venda virtual. Sim. Primeiro porque você não tem o contato, não tem a conversa, não tem orientação. É frio, não né? tem o atendimento que se tem na loja física. Mas a gente procura sempre colocar muitas informações, orientações, manda junto com o produto, como cuidar do produto, como conferir o produto, justamente para a gente evitar esses dissabores aí do consumidor com a nossa compra. Aproveitando esse gancho aí que você trouxe aí sobre loja física, virtual, a gente vive num mundo hoje cada vez mais virtual, né? Você pega aí tudo voltado para o online, mas o físico é muito quente, né?
tipo assim, é um dos valores que a Xavier não abre mão. O físico ali, o contato realmente quente com o cliente, óbvio. A venda online não é inquestionável. Vocês também vão estar nesse canal, mas isso é uma coisa que vocês, tipo assim, ó, não abrem mão de ter as lojas, de receber o cliente ali nas lojas. Kleber, a gente, assim, hoje está muito claro para a gente que não é uma coisa ou outra, né? Que existe perfis de cliente, né? Sim. São experiências diferentes, né? Você tem públicos que preferem cada experiência dessa. Eu costumo associar, imagina que você tem um filho de 12 anos. O amiguinho dele da escola prefere jogar bola no campo. O moleque é louco por bola. O seu gosta do videogame. A experiência do videogame é fantástica. Você joga sendo Messi, você joga com gráficos incríveis e tudo. Você joga com um cara que está lá na China. Você joga com seus amigos todos, né, em lugares totalmente diferentes. Mas não é a experiência de jogar no campo. E a experiência do campo não é a mesma realidade. Você não vai fazer tanto gol que nem você pode fazer no videogame. Então são experiências diferentes e uma não distingue a outra. Nunca vai acabar o futebol de grama, nunca vai acabar o futebol do videogame. Sim. Não vai... a experiência de se comprar na loja não vai ser substituída por uma do e-commerce, e a do e-commerce também não vai matar a da loja, né? E hoje, Fabiano, falando das lojas, né? Mais especificamente de você mesmo, né? Da sua experiência, vocês têm que fazer um abastecimento de loja, Sim. certo? Então, vocês têm um CD, né? Qual que é a sua rotina para esses abastecimentos de lojas, né? Existem indicadores que te falam, vocês fazem a transferência diariamente, porque o cliente está comprando um móvel, tudo bem, não tem aquela pressa e não tem ao mesmo tempo, né? Porque tem que preparar, igual você disse, tem que ter um montador, etc. Mas o quanto que isso impacta na ponta final, sendo talvez se aquele produto não esteja ali naquele momento, entendeu? E como que é o processo de abastecimento ali, né, das lojas? Nesse perfil de imóveis, Felipe, ele não tem muito estoque loja, né? A loja tem um showroom, Tá. lógico, tem muito produto que é um produto fácil de se transportar e que o cliente quer muito de uma venda de impulso e um puff, um negócio, um jogo de almofadas, alguma coisa que ele já quer pegar e levar. Esse abastecimento é diário. Diário? Diário. Tá. Ele é automatizado até certo ponto, né? Nós temos sistema para não ter interferência humana hoje. Só que a gente prefere não usar toda essa autonomia, porque uma loja vendeu um modelo de um sofá cinza. Automaticamente, se aquele sofá está cadastrado para aquela loja, baixou o estoque e o sistema já manda abastecer mais um do nosso CD de Franca para essa filial. Mas passa por nós para decidir. Eu vou mandar outro cinza. Esse sofá está performando bem nessa loja. Eu tenho um lançamento que seria mais interessante colocar no lugar. Então passa por esse crivo de análise. Esse crivo de análise. Daria para fazer automático. Mas a gente passa por uma reanálise para ver. Não, mando outro cinza? Não, vou experimentar um cappuccino. Eu vou colocar uma outra cor, eu vou colocar um outro modelo. Falando nisso, e a guerra entre comercial e logística? Existe também? Hã? Não, mas eu prometi pro cliente que vai entregar amanhã. Mas, cara, é impossível eu entregar amanhã. Não, mas tem que entregar, que eu falei que vai entregar, né? Felipe, eu acho que isso é natural. Mas hoje a empresa está numa maturidade muito assim, de uma coisa que é muito clara para toda a equipe, que nós não prometemos aquilo que a gente não pode cumprir. Isso é ótimo. Então o comercial, o vendedor, ele perde a venda, mas ele não promete aquilo que ele... Porque isso é uma norma da empresa, não prometer aquilo que ele não vai conseguir cumprir. Porque a frustração é muito grande, né?
Sem dúvida. O custo para trazer esse cliente de volta depois dessa frustração é muito maior. Né? Sim. Ah, não Dificuldade, traz. Dificilmente, né? É que assim, é que na região é que é muito forte, né? A marca em si, né? 50 anos de existência, tudo. Então, não é simples chegar nesse nível, né? Nessa longevidade, ainda mais no Brasil, né? Empreendendo no Brasil. Não é As fácil. dificuldades que esse país... Que o país te engloba, né? Aham. O que você acha, né, o que gera mais um prejuízo silencioso dentro de uma operação, né? Que não é algo que é muito aparente, vamos dizer assim, né? Ah, quebrou um guarda-roupa. Ok, quebrou um sofá, né? Mas o que você acha que gera um prejuízo ali que muita gente não vê, que sai pelo ralo mesmo? Vou te dar um exemplo, tá? Nós atendemos com consultoria empresas que têm produtos com validade, né? Então, se ele não consegue controlar bem a validade, vai sair primeiro que vence primeiro, né, etc. Todas essas regras, isso é uma coisa que vai sair pelo ralo dele, né? E muitas vezes ninguém coloca isso no custo, né? Tá, esses produtos de validade, né? E aí tem sempre uma perspectiva assim. Eu acho que eu perdi 40 mil reais. Eu acho que eu perdi 100 mil, né? Então, nós tivemos um caso agora recente com um cliente, né? Nós fechamos um projeto lá, que ele falou, eu tenho 25 milhões em estoque. Eu falei, nossa, 25 milhões? Legal, hein? E vai, né? Etc. E startamos o projeto. Adivinha quanto que ele tinha de estoque? Não tinha validade, tá? Esse produto dele. Não tem nada perecível. Não tem ideia. Ele tinha 12 milhões, ele tinha menos da metade. Menos da metade que ele achava que tinha. Então, assim, ele achou que estava muito milionário. Ele continua milionário do estoque, entre aspas, mas com a metade, né? Então, enfim, ó, isso é outra coisa, né? Falta de gestão, né? Do inventário, isso são outras coisas. Mas, assim, o que você enxerga hoje que é... Não tô falando só do seu segmento, tá? Tô falando geral, assim, da sua experiência. O que você enxerga que é uma coisa que muita gente não vê, né? Então, porque são empresas muito grandes, empresas que têm muito tempo no mercado, que a gente percebe uma grande dificuldade nisso, né? De achar esse ponto. Felipe, eu penso que, assim, hoje, sem dúvida nenhuma, o fantasma dos custos invisíveis é o que... É traumático, né? É o que tirou muita gente do mercado. Eu vi recentemente muitas empresas que deram um pico de faturamento de vendas, de repente desaparecer e você tentar entender o que aconteceu com o cara e você vai conversar com pessoas envolvidas ali, foi os custos invisíveis, né? Um exemplo deles é de FAO. Você vai vender para o país inteiro, nessa guerra fiscal que os estados têm. Para cada estado é uma tributação diferente. E aquele mesmo produto que eu tenho ali, eu posso vender ele aqui para a cidade, numa loja física. Eu posso vender para o Rio de Janeiro, eu posso vender para o Goiás, eu posso vender para o Nordeste. E cada lugar vai ter uma tributação diferente. Sim. Qual é o custo desse produto? Então eu tenho um custo médio e isso gera margem. Sim. E aquilo pode me fazer pensar que é aquilo ali que eu estou ganhando. Mas e os de FAO? Depois o contador me manda uma notinha, chega a notinha, Felipe, aqui tem que pagar o escritório de contabilidade. Você vai lá e paga, mas você jogou aquilo ali no custo daquele produto? Num mercado extremamente competitivo hoje que nós temos, com preço é uma coisa muito... sensível, né? Sensível. Então todo mundo achata facilmente os preços sem pensar nesses custos invisíveis. É aí que a hora que essa conta fecha, o dinheiro começa a desaparecer, porque é um dinheiro que gira muito. A grana que chega das plataformas, que você vai recebendo dos ciclos, né? Vai cair naquela conta, você vai pagando o fornecedor e vai aquele dinheiro girando. O famoso giro, né? E muitos acham que aquele dinheiro é dele, né? Sem dúvida. O dinheiro do giro é o dinheiro dele. E é a falta de olhar despesa por despesa e entender o que é esses 20 reais aqui.
Aí R$ 20 é porque o simulador calculou que era R$ 80 o frete, mas aí a transportadora veio que ninguém pega por menos de 100. Sim. Então é R$ 20 que ficou fora. Ah, não, então tudo bem, isso aí tá normal. Não, isso tem que ser olhado, tem que acender todas as luzes vermelhas da sala ali para o quanto disso está acontecendo, né? Porque daqui a pouco, o quanto que isso virou no mês, isso pode te levar a sua margem de lucro, né? Sim. Que está muito fina por Sem conta dúvida. da competitividade. Então, sinistro, né? Mas isso aqui está dando muito problema, mas vende muito. Então, a sua gana por vender, por crescer, por aumentar números, não pode ofuscar esse tipo de problema, né? Sim. Não, tá vendendo muito, mas está dando muito problema. Qual que é a decisão? Parar. Mas está vendendo muito, mas é muito problema, né? Então é muita gente insatisfeita. E no caso do sinistro, é uma decepção para o cliente, uma frustração para o cliente, é um prejuízo para a transportadora, Sim. porque no mínimo ela não vai receber o frete que ela fez. Sim. Né? Sem dúvida. Pro lojista, pro fabricante que vai ter que te ajudar a resolver aquele problema daquele produto danificado. Sim. Então é toda uma cadeia de gente que perde numa situação. Então isso tem que ser esmagado, isso não pode ganhar proporção nenhuma dentro de uma operação hoje. Sim. E tem uma coisa que vem mudando, chamando a atenção muito dos empresários aí. Você tocou no assunto, é essa questão tributária, né? Esse ano aí nunca ouviu-se falar tanto em tributação. Então, tipo assim, os escritórios estão voltando a ter mais relevância, porque antes você pegava e tinha empresa de médio, grande porte, que tinha um escritório de contabilidade ali só para fazer emissão de nota e olha lá. Hoje ficou muito difícil essa questão tributária, né? Cada imposto tem uma taxa, então, tipo assim, vocês sofrem muito com isso lá também, muito provavelmente. Mas isso é bom por um lado que profissionaliza todo mundo, vamos dizer assim, né? No atual cenário que o Brasil tá, vamos dizer assim, essa carga tributária está prejudicando muitas empresas, né? E vocês estão sofrendo muito lá com essa questão também? Kleber, assim, essa parte fiscal, você tem dois problemas, né? Você tem o mal calculado, se você não entende daquilo que você está se envolvendo, e isso acontece facilmente com muitas empresas hoje, muito e-commerce, muita gente nova chegando é fácil, eu ponho no Mercado Livre, eu subo a foto, eu tenho quem me vende, eu coloco ali, mas não entende da operação. Isso acaba saindo muito caro. E isso, como eu já falei, isso já tirou muita gente do mercado, muita gente que conseguiu números galácticos aí, hoje não estão no mercado mais e deixou um prejuízo muito grande para muita gente. E ao mesmo tempo você tem a informalidade também, né? Hoje ainda, tanto no mercado físico quanto no mercado virtual, você tem aquele informal que vende sem nota, que manda com a declaração, então... Que é o que estraga o mercado, né? Sim. Então essa parte fiscal, ela é muito sensível, muito importante e precisa de um olhar muito atento de todas as empresas. Acho que todo mundo tem um dever de casa aí de constantemente estar olhando e revendo e ter envolvido na sua operação alguém que entende muito disso, né? Porque a contabilidade, ela deixou de ser... Eu comecei na empresa, quando eu entrei na empresa, eu comecei na área contábil. Então, ela deixou de ser aquela contabilidade simples da época que eu entrei na empresa, há mais de 30 anos atrás, para hoje toda uma engenharia fiscal para se entender de benefícios fiscais, de cada estado hoje tem estado que cobra imposto de pobreza, sai daquilo que é do seu. Você está há quantos anos com a sua empresa aqui no estado de São Paulo, você entende que isso funciona de um jeito. Você vai vender em outro estado, muda muita coisa. Né? Um bom gancho aí, né? Você falou aí de 32 anos de mercado, você começou na área contábil
Como que foi sua trajetória lá dentro? Você, 32 anos de mercado, com quantos anos você entrou lá? Você entrou fazendo? Como que foi sua trajetória até você chegar até onde você chegou? E o que, tipo assim, o que te mantém motivado a continuar? Tá 32 anos numa empresa, muito provavelmente você quer deixar você já tem um legado lá, você já tem uma história lá dentro, né? Conta pra nós aí como que foi. O Kleber, assim, eu entrei a oportunidade que me deram quando eu entrei na empresa foi no arquivo do fiscal. Então, depois eu comecei, né, depois do arquivo eu fui fazer a escrituração fiscal, livro fiscal, e depois surgiu a oportunidade para o comercial, um suporte para as lojas e autorização de preço, abastecimento, todo uma retaguarda de loja ali, né? Depois eu fui para o departamento de compras e desde 2008 no departamento de compras. Ô, Fabiano, você comentou sobre a questão do frete, né? Que às vezes o transportador cobrou mais caro e cadê esse custo, né? Ou dos custos invisíveis, né? Que a gente estava falando. Existe uma realidade muito de 95% das empresas que é assim, ó. Todas as empresas que a gente... Todas não, mas uma grande parte delas que a gente vê, já atendi como morando em outros lugares, né? Trabalhando em outros lugares também. As pessoas não conferem a fatura da transportadora, cara. Eles simplesmente fazem a média. Teve 100 embarques, a minha média aqui tem que dar R$80 o frete, 70, 50, enfim, depende do perfil da carga, né? Deu certo, é isso aqui, e a vida segue, né? Então, só fazendo esse comentário, porque isso, no final do ano, você deixa passar R$1.000, R$2.000 por mês ali a mais, no final do ano dá 24 mil, né? Então, essa é a conta que você tem que mostrar pro dono, né, pro empresário. Fala assim, cara, tá errado, precisamos de facilitar isso aqui, né? Esse é o primeiro ponto que as empresas não enxergam muito o mercado, assim, né? Lá, sim, tem auditoria, né, etc. E uma outra questão que você comentou foi, tá dando muito problema, para de trabalhar com esse produto, né? A gente atende algumas empresas que são marcas, né? Marcas próprias. Né? Então, o cara produz o calçado dele, né? Produz o sapato. E o maior parto que tem é o cara descontinuar um produto. Por quê? Hoje, pensa assim, nossa, eu vim aqui e criei essa taça. Eu criei, né? Eu fiz o design, eu fiz a modelagem, não sei o quê. Nossa, eu criei uma linha aqui, meu avô, meu neto. E não vendeu, né? Mas eu não posso, cara. Eu fiz uma homenagem ao meu avô, né? E isso é real, isso é verdade que eu tô falando. E, cara, é muito difícil, porque assim, o que acontece? Você vai lá, como consultoria, entende o processo, aí talvez a empresa tenha R$1 milhão ali de estoque, né? Jogando baixo, assim, tem 1 milhão. Desses 1 milhão, meio milhão é curva C, né? Ali que, ok, tem as regras de mercado, da curva ABC, etc. Só que 100 mil, 120 mil é a curva D, ou E ou F, né? E produto de grade é ainda mais difícil, né? Sim. Grade é tamanho, né, pessoal? 37, 38, tem um sapato, roupa, né? E quando você fala pro cara assim, olha, vamos puxar seus números aqui, vamos entender o dimensionamento do seu estoque e o giro dele, né? Aí aquela bota que tem ali, ele tem 10. Vendeu uma por mês. Se vendeu. Então ele tem estoque para quase um ano, 10 meses, um ano. Cara, tem que descontinuar esse produto. Queima, entre aspas, né? Vende um pouco mais barato. Não posso, cara. Então, assim, existe um conceito muito forte dessas empresas, principalmente quando são marcas próprias, que existe todo um sentimento, né, por trás, né? Então, isso... Que bom, né, que vocês fazem assim, já tem esse direcionamento ali de também muita experiência, né? Mas não é uma prática muito comum do mercado se tratando de marcas, né? E aí, o que acontece? Nossa, cara, eu tô com um baita problema de fluxo de caixa.
Nossa, eu tô com falta de espaço, eu preciso de ir para um barracão maior, mas você não precisa, criatura. Você tá ali e faz o que precisa só, né? Faz o, Vai subir custo e... pelo amor de Deus, né? Então, nós temos uma empresa que qualquer R$ 1 que vai sair, a gente senta e analisa todos os cenários. Ah, por que vai sair esse R$ 1? Né? E quando a gente vai fazer reunião com as pessoas que a gente tem que fazer, o pessoal passa mal. Passa mal no sentido assim, que a gente tem os custos tudo na ponta do lápis. E se ele falar assim, cara, eu não te pago isso, paga isso, pode fazer com o outro. Não tem nenhum problema, sabe? Eu diria, Felipe, que ele vai aprender. Quem ainda está nesse formato, o tempo vai mostrar para ele precisa aprender, né? Que o 80-20 é sagrado, né? É sagrado. Não tem como você fugir disso. Você tem que estar olhando para sua curva e tem que estar... E é lógico. Acho que nos demais segmentos, não só móveis, tem muita coisa nova chegando e muita coisa que tem que descontinuar. A fábrica tem que tirar alguns produtos de linha para vir com novidade. Então, quem são os novos campeões de venda daqui para frente? Não necessariamente aquele produto que eu vendo bem num canal de loja física. Não adianta eu ficar, mas se ele vende na loja física, eu tenho que vender ele na internet. Às vezes ele não é o produto para a internet. E eu tenho muito produto que na loja física ele não emplaca, talvez por conta da região, né? A internet ela vai abrir uma região muito grande, né? Sim. Cores, né? Aqui no interior de São Paulo e sul de Minas, onde nós temos as 17 lojas, vende muito cor escura para móveis. Guarda-roupas com tons de madeira mais escuros, não claros assim. Em outras regiões no sul já é tudo cor bem apagada, bem clara. Então isso vai mudar o perfil. Você tem que estar sensível e entender isso daí e tá fazendo os ajustes necessários aí. Você não vai acertar de primeira, mas também não vai insistir no erro por tanto tempo assim. Vai ficar caro. Pois é, precisa, né? Sim. Ô Fabiano, e agora, entrando agora, vamos dizer assim, no último bloco nosso, já foi ali 45 minutos de papo, né? Passa rápido, né? Isso aí. Sobre pessoas, né? Hoje, o mercado de trabalho, né? Está passando, né? Por um momento complicado, né? Com pessoas, estou falando de contratação, turnover dentro da empresa, plano de carreira, né? As pessoas entram e já saem, né? Muito rápido. A gente estava falando isso nos bastidores, né? Você com 32 anos numa empresa hoje, né? É uma raridade isso, né? Como que você enxerga hoje essa questão de pessoas, né? O seu olhar mesmo, né? Com o que você já viveu, o que você está vendo hoje, qual que é o comportamento que você acha que mudou dessas pessoas realmente e para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje? E assim, acho que a gente que está nesse mundo corporativo, a gente poucos têm uma formação acadêmica para lidar com pessoas, então a gente está o tempo inteiro aprendendo a lidar com pessoas e a gente aprende muito com erros, né? Eu já tive experiências de naturais, né? De você querer esperar de uma pessoa aquilo que ela não consegue te entregar, você uma coisa muito fácil hoje é você desanimar dessa geração nova que está chegando, porque pensam muito diferente e as gerações de uma para outra, as diferenças de comportamentais são muito grandes. Então, quando você está acostumando com uma, já está chegando uma outra geração que já não tem nada a ver com a anterior. Então, é muito fácil. A primeira reação nossa realmente criar uma objeção, criar uma dificuldade de relacionamento. Mas eu aprendi que, assim, desde que a contratação foi bem feita, e aí é a chave de tudo, é você saber o que você espera, você trabalhar bem a contratação. Desde que a contratação foi bem feita, cada indivíduo tem as suas dificuldades e tem seus talentos.
não adianta você tentar garimpar e achar alguém que só tem talentos. Isso não existe, Sim. né? E nesse meio tempo ainda tem os altos e baixos de uma pessoa muito talentosa, que tem altos e baixos também. Sim. Então a gente acho que o segredo está em conseguir se adaptar e conseguir olhar para os talentos da pessoa, desenvolver isso e chamar a pessoa para a operação e a equipe, todo mundo ter o mesmo. Por isso que eu penso assim, por tanto tempo na mesma empresa, e é uma empresa que tem uma coisa muito forte, que é a cultura da empresa. Eu acho que a cultura de uma empresa é muito importante. Então, aí você tem todo mundo ali mesmo com a mesma linha de pensamento, com o mesmo objetivo, com o mesmo né? objetivo, com a mesma pegada. Isso é muito importante. E você pega ali, né? Igual você falou de liderança, cultura. Nunca a contratação, tipo assim, está vindo num segmento mais intencional, né? Antigamente que eu falo assim, há não muito tempo atrás, vamos dizer assim, você ia fazer uma contratação, não era tão criterioso assim. Você tem que entender qual momento que aquela pessoa tá. Hoje não, hoje já está sendo mais uma contratação. Vamos entender que momento que essa pessoa está, onde ela se enquadra dentro da nossa empresa e se os valores e a cultura dela, igual você falou, faz sentido aqui dentro. E, vamos dizer assim, a experiência deixou de ser um fator primordial, e sim o desenvolvimento, que é onde entra muito essa questão de liderança Com hoje em dia, certeza. né? E lá, pelo que você fala, tipo assim, essa cultura, essa liderança, ela é muito forte, né? De todo mundo tá no mesmo propósito e por aí vai, né? Sim, sim. Essa geração nova, eu percebo uma carência muito grande. Eu estou com 50 anos, né? Eu tenho a mesma idade da empresa. A empresa foi fundada em 76, eu nasci em 76 também. Essa geração nova, eu percebo assim, duas coisas muito que, se você entender e saber lidar com isso, você tem um ganho muito interessante. Primeiro que essa geração é muito carente de alguém que ouça e oriente. Às vezes, muito na correria dos pais de hoje, falta essa orientação. Quem orientou muito foi o professor na escola. Ele saiu da escola e ele começou a trabalhar contigo. E aí você tem só uma orientação didática da escola que não serve para o mundo corporativo, né? O cara saiu do colegial, vai começar na faculdade agora, então muito dessa... Você pode contribuir muito com essas pessoas, orientando, mostrando e direcionando, né? Até porque também esse profissional que a gente é tão comentado, o cara fica 3 meses em cada lugar, não fica 1 ano numa empresa, essa pessoa está feliz? Ou ela está frustrada com um resultado que ela não para de buscar e não consegue encontrar, né? Então, acho que é muita orientação, mas ao mesmo tempo essas pessoas trazem um dinamismo, uma facilidade com tecnologia, Você contrata uma menina que nunca trabalhou em lugar nenhum, põe numa loja, a menina começa a fazer vídeo e postagem com uma naturalidade, né? que você cata um cara de 50 anos, por exemplo, o cara trava na frente da câmera. É aquela coisa que a gente fala muito, né? Hoje um neném de 1 ano e meio cata um controle remoto da televisão e configura a televisão. Então, eles têm muita facilidade com tecnologia e isso dá um salto para eles em cima das nossas gerações mais antigas. Mas o que falta para eles é isso que a gente consegue entregar para eles, que é uma orientação, que é uma ajuda, Então, a gente se completa. Acho que a empresa pode completar essa geração, e essa geração contribui muito com a empresa. É engraçado, né? É engraçado que a gente percebe aí a responsabilidade realmente que hoje no mundo uma empresa precisa gerar de valor para passar nessa contratação, vamos dizer assim, né? Porque hoje o funcionário, ele precisa enxergar muito mais além do que um salário numa empresa, porque o que vai fazer ele ficar é igual você falou, a gente estava conversando ali, né?
O que faz você ficar numa empresa é a sua trajetória, os valores que aquela empresa tem, é a cultura que ela propaga. Então, a clareza que uma empresa tem que ter na hora de passar isso, na hora de uma contratação, eu acho que vai dizer muito também se esse funcionário vai ser um funcionário de longevidade, né, na empresa, ou se vai ser um funcionário ali que vai ficar um tempo e já vai migrar por qualquer proposta que aparecer, né? Se esse colaborador ele investe, ele se dedica, ele se empenha e ele está buscando crescer e contribuir e está gerando resultado, isso só pode dar certo. Ele pode até estar na empresa errada. Uhum. Na empresa errada, isso também vai dar certo. Por quê? Porque ele não vai ficar ali. Ele vai para uma empresa, outra empresa vai captar ele muito facilmente, porque ele está dando resultado. Então, acho que é isso. É uma orientação. Acho que muito disso que nos assusta na hora de contratar é falta de uma orientação até ali, né? E a gente acho que pode colaborar com isso. Eu acho que a contratação, você falou tudo mesmo. Eu acho que está muito ali é o cerne, né? Desse sucesso. Uma grande parte do sucesso, né? Que existe as outras partes também, né? Mas a gente também percebe, né, que também o nível de exigência, hoje, um exemplo, de uma vaga, você tem que falar inglês, você tem que saber isso, aquilo outro, salário 1.800, né? Então, assim, às vezes não cabe isso, né? Então, a pessoa está começando, então falta também um pouco de coerência em algumas vagas que você vê, né? Então, a gente tem muito contato com o pessoal de agência de emprego, né? Que fala isso. A empresa chega e fala assim, cara, eu quero um profissional sênior, que o salário do cara é 5, 6 mil, 7 mil, 10 mil e vai pagar 3. Como? A conta não vai fechar. Não tem como. O cara vai entrar lá, talvez ele tá precisando, esteja desempregado, né? Tá precisando, mas ele não vai também ficar. Então existe uma meia-culpa ali, né? Sim. Então, é isso, não tem muito o que fazer, né? Felipe, há uns dias atrás eu estava olhando e peguei minha carteira de trabalho e tava... Meu primeiro salário foi R$165 em 94. O salário mínimo era quanto, você lembra? R$165. Era os próprios 165, você trabalhava normal. O primeiro emprego é sempre assim. Então, era pouco, depende. Pelo que eu fazia, que era arquivo, não era pouco. Né? Sim. Para a empresa justo, né? Pagar para uma pessoa arquivar papéis, isso é o que valia aí. A diferença está em você entregar mais, buscar outras coisas, entregar mais para... Eu nunca, em 32 anos, eu nunca pedi um aumento na empresa. Então, é questão de você plantar, entregar, porque a coisa vai vir. Aquilo que eu te falei, sempre vai dar certo. Pode ser, não dar certo naquela empresa ali. Se a empresa não te valorizou, vai dar certo do mesmo jeito. Outra empresa vai vir, vai te morder e vai te levar embora e isso vai dar certo também. Sem dúvida. Fabiana, agora uma última pergunta aqui para a gente finalizar, né? Que faz muito sentido, né? A inteligência artificial, né? Dentro do segmento de vocês, né? Tem ajudado em algo, né? Existe alguma IA que tem ajudado bastante vocês de uma forma de vendas, de dados, enfim, que é específico ali para o móvel? Vocês enxergam isso de que forma hoje lá? Felipe, nós já estamos usando a IA assim, de forma bem prática na questão de fotos. Ela tem contribuído muito. Tá. Hoje eu tenho uma foto de um produto, de um sofá, só que se você bater uma foto da sua sala e me dar, eu consigo pôr o sofá lá na sua sala, você vai imaginar como é que aquele sofá vai ficar. Tá. Por mais que eu tente na loja fisicamente, peraí, aqui ó, vamos colocar, eu tô com um salão de um showroom muito grande, aquilo não parece com a casa dele, por mais que eu tente transmitir isso no showroom da loja. Um tapete, aqui você põe uma mesa de centro, uma poltrona decorativa, um painel.
eu vou ter que contar com a imaginação dele para conseguir transmitir valor do quanto que aquele produto seria o mais ideal, o mais indicado, ou entregaria o que ele está procurando. Com a IA hoje isso ajuda muito. Outra coisa, muito produto novo, com muita cor, com muita variação, e as indústrias não conseguem gerar esse volume de fotos. Você pega em estofados, eu tenho uma cartela de tecidos e coisas desse tamanho, você imagina aquele mesmo foto, modelo, eu tenho uma foto de cada cor. Cada tecido. Né? Então hoje eu pego a amostra do tecido e pego a foto do produto, eu consigo entregar uma foto que não existe, completamente real. E ambientalizado para o cliente entender o contexto do que aquilo ali vai contribuir com o ambiente da casa dele. E isso colabora muito para o cara comprar, né? Com certeza. O cara, a conversão disso é enorme. Com certeza. Legal. Fabiano, nosso episódio está chegando ao final, tá? Eu queria primeiro... Obrigado pelo convite. Agradecer aqui, né, ao Kleber. Parabéns pela sua atuação no seu primeiro episódio, viu? Obrigado, meu amigo. É meu primeiro também, ó. Um dia de estreias aí. Dia de estreias. Parabéns. Temos uma longa jornada, né, pela frente aí. Mais 32 anos no mínimo de podcast. Fabiano, igual você. Sucesso para vocês. E Fabiano, muito obrigado pela sua presença, né? Deixa um último recado para o pessoal. Que você... Enfim, dá seu último recado, vai lá. Eu acho que para todo empresário, para toda empresa de varejo ou outros segmentos também, o desafio hoje é muito grande, as mudanças são muito grandes e acho que o segredo está em todo dia acordar a fim de aprender, de não se fechar naquilo que não ter nenhuma certeza absoluta, de estar convencido que de um determinado modelo de negócio, porque isso está mudando o tempo todo, né? E quanto menos você resistir a essas mudanças e buscar ferramentas e tecnologias e tudo que o mercado está disponibilizando, porque essas mudanças trazem todo esse amparato junto, né? Sim. Então, acho que isso é um ganho que você vai ter a mais curto prazo aí. Legal. Show de bola. Pessoal, esse foi o nosso 4º episódio com o Fabiano Ferraro. Nós ficamos por aqui. Peço que se inscreva no nosso canal do YouTube, curta nossas páginas nas redes sociais e vamos junto com a gente nessa jornada. Valeu, fui! Valeu, pessoal. Um abraço.